o capítulo 9, ele fala sobre as principais considerações preliminares, introdutórias para o assunto de efeitos de alta temperatura. Então ele começa se falando basicamente do capítulo 1, que é o capítulo que mostra uma relação de... Se você olhar o problema de entrada atmosférica, né, que é o problema, vamos dizer, é o problema, em inglês existe uma expressão chamada poster child, que seria o garoto propaganda, vamos dizer assim, ou garota propaganda de aerotermodinâmica hipersônica, é o problema de entrada ou reentrada atmosférica, porque é ali que você verifica todos esses fenômenos. Não que esses efeitos de alta temperatura e elevadas velocidades não estejam presentes em outras áreas, mas foi o grande impulsionador dessa área em termos históricos. Tá? Então, é, se vocês lembram, lá no capítulo 1 a gente tinha um gráfico que mostrava. Deixa eu tentar mexer isso aqui para cima. Tinha um gráfico que mostrava. Opa, só um instantinho. A gente tinha um gráfico que mostrava. Por favor, se vocês deixarem de enxergar alguma coisa, me avisem, tá? Eu, teoricamente, estou compartilhando aqui o PDF. Então, tinha um gráfico que mostrava a temperatura depois do choque como função do número de Mach ou velocidade. Eu acho que era em termos de velocidade, porque o número de Mach aqui é mais complicado, mas em termos de velocidade. Temperatura depois de um choque normal. E você tinha uma curva que era assim, mais ou menos, uma curva para gás caloricamente perfeito. Opa. E tinha uma outra curva que não era tão bem comportada assim, mas era uma temperatura. Então, tinha um comportamento bem abaixo dessa de gás caloricamente perfeito. Então, se você tinha uma mesma velocidade aqui, você encontrava uma diferença muito grande entre essas duas curvas. E basicamente é isso que acontece. Se você usar a hipótese de gás caloricamente perfeito, você vai ver que, por exemplo, para a missão Apollo, que o número de Mach era em torno de 25, né, para o problema de entrada, você vai encontrar. Não, aqui ó, número de Mach 32,5. Você, usando a hipótese de gás caloricamente perfeito, você vai encontrar a temperatura de 58.000 Kelvin. E isso não acontece. Isso aí não acontece porque o gás não é caloricamente perfeito nessa temperatura. Tá? E se você fizer as contas considerando o gás em equilíbrio químico, você tem a temperatura de 11.600 Kelvin. Ou seja, é muito abaixo, ainda é uma temperatura muito alta, mas ainda é muito abaixo da temperatura de 58.000 Kelvin. E essa temperatura é bem mais realista. Tá? Só para comparação, né, a temperatura do Sol, a superfície do Sol, ou a temperatura de corpo negro, que a gente chama, do Sol, é em torno de 5.700, se não me engano, Kelvin. Então isso aqui é mais do que 2 vezes a temperatura do Sol. Tá? Então é uma temperatura, mesmo assim, bastante elevada. Então, a gente precisa considerar os efeitos de alta temperatura, ou seja, a gente precisa considerar a natureza do gás nessas altas temperaturas. Não podemos assumir que gás é caloricamente constante. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos estudar os fenômenos, quais são esses fenômenos de alta temperatura. Então, quando a gente fala de entrada atmosférica,
o que que acontece? Você vai ter fenômenos. Quais são os fenômenos que você acontecem de forma resumida? Assim, você tem inicialmente, à medida que você tem aumento de temperatura, você tem excitação vibracional. Isso aí já vai mudar o CP, tá? Já vai mudar o gama. Excitação vibracional inicialmente, depois você tem dissociação, ou seja, reações do tipo, O2 formando 2O, tá? Isso aqui é a reação global, tá? Tem elementos aqui que estão no meio, que estão colidindo com O2, mas que não estão mostrados aqui. Então você tem dissociação, depois você pode ter ionização. Então, todas esses fenômenos acontecem, alguns deles, né? E isso à medida que a temperatura aumenta. Talvez eu tivesse. À medida que você percorre nessa direção, você tem um aumento de temperatura. Tá? Então, esses fenômenos vão surgindo nessa ordem. E dependendo do elemento, né, do gás que você está considerando, alguns elementos vão começar a manifestar alguns desses fenômenos antes do que outros. Tá? Aqui temos ilustrando o que está acontecendo, né? Você vai ter essa região no choque normal tem um salto grande de temperatura que vai provocar vários desses fenômenos. E depois esse gás, né, vai vir para essa região aqui. O número de Mach aqui inicialmente pode ser subsônico, mas ele vai depois... Isso aqui representa uma linha sônica. Você começa a ter aceleração do escoamento e a formação de uma camada limite de alta velocidade com alta temperatura. Então todos aqueles fenômenos que a gente viu de dissipação viscosa na camada limite, perfil de temperatura aqui, ou seja, você vai ter esses fenômenos aqui também, que a gente viu no capítulo anterior. Você vai encontrar sobre a superfície. Você vai ter dissipação viscosa. Então quando você tem a formação de íons, você vai ter elétrons livres também. Inclusive, então você tem o corpo vai estar envolto num gás, num plasma, que é essencialmente um gás ionizado. E esse plasma, ele, pelo fato dele ser ionizado, ele de ter elétrons livres, cargas, né? Ele é neutra, como um todo ele tem uma carga neutra, mas ele é um gás que responde a campos eletromagnéticos e também ele, por exemplo, se você tem no problema de entrada atmosférica, por exemplo aqui na Terra, existe um fenômeno chamado de blackout, que é basicamente você não tem como se comunicar com o veículo. Por quê? Porque o veículo está envolto nesse plasma e ele não consegue fazer comunicação via rádio. Então as pessoas em terra ficam sem poder se comunicar com os astronautas, o veículo em si que está no processo de reentrada. Hoje em dia isso é menos um problema porque essa região, por exemplo, se você imaginar o veículo terminando assim, nessa região aqui não há tanto plasma, porque ele está na esteira do veículo, e aí a comunicação, se você tem um satélite aqui fora, em algum lugar orbitando, você pode mandar a comunicação pro satélite, e aí o satélite ele comunica com a Terra, tá? Com a estação em Terra. Então dessa forma você diminui essa janela em que você tem a falta de comunicação. Outro fenômeno que eu não mencionei aqui, que eu podia mencionar aqui nessa lista, cadê a lista?
é radiação. Eu não sei exatamente onde que eu colocaria aqui, mas talvez aqui. Radiação. Transferência de calor por radiação, ou isso aqui seria. Não é radiação nuclear, né? É no sentido de transferência de calor. Isso aqui seria. Um fenômeno, o gás se torna não adiabático. Até agora a gente considerou gás escoamento adiabático. Agora, se certas temperaturas foram alcançadas, a gente tem que considerar que o gás é não adiabático, ou seja, ele vai emitir e absorver. Você vai ter o que a gente chama de meio participante. Na transferência de calor, você não aqui o calor vai conseguir se comunicar, ou seja, você vai ter perda ou ganho de calor para o corpo e para o gás externo a partir do próprio meio, certo? Por troca de calor por radiação. Tá? Então esse é um fenômeno de complexidade adicional que temos. E a gente sabe que a dependência desse fenômeno com a temperatura, né, é da ordem de T na quarta. Né? Então a gente tem que Q, nesse caso, vai ser proporcional a T, temperatura em Kelvin, na quarta. Alguns exemplos de aplicação, né? A gente falou do problema de reentrada, a gente tem motores foguete também. Você pode ter temperaturas temperaturas de estagnação da ordem de 4.000 Kelvin, e aí você já vai ter, CP não vai ser constante, e você vai ter um gás que vai entrar nesse bocal e vai acelerar, e esse gás ainda pode ter reações químicas acontecendo. Então você pode ter um gás quimicamente reagente, e a gente vai ver que a gente geralmente estuda dois limites: o limite de equilíbrio químico, ou seja, onde a gente considera que o gás, em qualquer posição do escoamento, o gás está em equilíbrio químico, ou a gente também considera a situação que chama de escoamento congelado, entre aspas. Congelado não quer dizer que está frio, e sim que você está quimicamente congelado, ou seja, a gente considera que a composição química que resulta na câmara de combustão se mantém constante ao longo do escoamento. Tá? Então tem diferentes abordagens, e geralmente a situação real vai estar entre elas, tá? Entre esses dois limites. Então é uma outra situação de aplicação do conhecimento que a gente vai obter aqui. Outra situação são os ditos túneis de vento de alta entalpia, que geralmente são túneis de vento com o objetivo de estudar escoamento hipersônico. Então existem diferentes formas de gerar esse escoamento de alta entalpia. Muitas formas escolhidas são através de descargas elétricas com elevados potenciais elétricos, ou diferença de potencial elétrico, e você então consegue gerar um gás a alta temperatura que vai então ser acelerado numa estação convergente divergente. Outro tipo de túnel de vento é o túnel de vento que é acoplado a um túnel chamado túnel de choque, que você tem um tubo de choque acoplado no túnel de vento, basicamente. Então você tem um tubo de choque onde você consegue gerar um gás a alta pressão e alta temperatura. Você tem um diafragma, e quando essa onda refletida que ela passa, quer dizer, essa onda de choque incide sobre essa superfície, esse diafragma se rompe ou de forma mecânica ou acionado, e você então tem esse choque induz um escoamento da esquerda para a direita, que então passa pelo túnel, pela seção. Na verdade, aqui você vai ter o bocal já, e aí você tem a seção divergente que passa pela seção de teste, você acelera o escoamento. Tá? O que esse túnel tem de vantagem é que você consegue tanto pressão alta quanto temperatura alta. A desvantagem é que o escoamento é intermitente, ele é um escoamento, quer dizer, é um escoamento muito rápido. Você não consegue gerar um escoamento contínuo, você tem que
recarregar o tubo de choque e repetir o experimento. Então, basicamente, o tempo de trânsito do escoamento é muito pequeno em torno do objeto, é da ordem de milissegundos. Então, você tem que ter uma taxa de aquisição de dados muito alta para poder obter uma quantidade de informação relevante para o seu problema. Mas é possível, tá? Existe um túnel desses assim no IAV em São Paulo, em São José dos Campos, tem um túnel desse. Eu acho que eles chamam de túnel hipersônico, túnel Nagamatsu, alguma coisa assim. Que é o professor Toro lá que trouxe esse túnel. Foi doado pelo, se eu não me engano, o orientador dele nos Estados Unidos, quando fez lá o doutorado nos Estados Unidos. Tá? A gente tem também outros tipos de aplicação que são lasers. Então você tem, você pode produzir um laser a partir de um gás vibracionalmente excitado. Tá? Então existem diferentes formas de fazer isso. Tem um chamado laser gás dinâmico, tem laser químico. Depois vocês podem ler sobre as diferentes formas em que esses lasers são produzidos, tá? Mas essa é uma outra forma de produzir, de aplicação desse conhecimento, outro exemplo. A gente tem também tanto no caso motores do tipo ramjet ou scramjet. Você vai ter no ramjet você tem combustão subsônica, mas você também tem altas temperaturas, e depois você no scramjet você também tem, agora você tem combustão supersônica. Então esse é um outro você vai estar estudando fenômenos como não equilíbrio, tá? Dentro desses dispositivos. A razão pela qual você não, o ramjet ele funciona até um certo número de Mach. Acima de um certo número de Mach, a temperatura porque qual que é a ideia do ramjet? Você quer usar as ondas de choque para, em geral oblíquas, para aumentar a pressão do gás que você está admitindo no motor e também diminuir a velocidade desse gás. E quando você faz isso, você aumenta a temperatura. E aí você injeta combustível nesse escoamento e a reação para fazer a reação química, né, a reação de combustão, que vai então aumentar ainda mais a temperatura e depois você acelera o gás na porção, vamos dizer, divergente. Você expande esse gás e também esse gás então acelerado e gera empuxo. No caso quando você voa acima de um certo número de Mach, que eu acho que é em torno de 3 por aí, você, na verdade, você vai até talvez um número maior. Não, em torno de 2 a 5 funciona ainda, mas acima de 5 o que acontece é que a temperatura fica tão alta que fica acima da temperatura adiabática da reação. E pelo fato dessa temperatura ficar acima da temperatura adiabática, basicamente a reação química não é capaz de aumentar a temperatura. Você decompõe o combustível sem haver reação química. E nesse caso o motor passaria a funcionar como um elemento de arrasto e não de propulsão. Então, você não consegue trabalhar nessa condição de combustão subsônica nesse número de Mach. A temperatura obtida seria muito alta. Então, você comprime o gás ainda para uma condição supersônica. Você comprime o gás com ondas de choque, como está sendo mostrado aqui, mas até uma condição, você não faz a compressão até a condição subsônica, você faz ainda supersônica. E aí você tenta fazer a combustão supersônica. É uma temperatura mais baixa. Aí você ainda, ou seja, você tem um ganho pelo fato de você estar fazendo combustão.
Só que o problema é que você tem pouco tempo para fazer a combustão, porque o escoamento é supersônico, então o tempo de residência do escoamento dentro do teu motor é reduzido. E para você conseguir fazer a combustão, você tem que misturar o combustível no oxidante. E isso que vai ser o ar. Isso é um fenômeno, é difícil de fazer, então existe muito desenvolvimento nessa área ainda hoje, tá? Então é uma área muito estudada, muito pesquisada, essa de combustão supersônica, e não só o processo de combustão em si, mas todo o escoamento aqui, problema fluidodinâmico. Quais são as características desses escoamentos em alta temperatura, né? Então, a gente tem que as propriedades termodinâmicas são completamente diferentes de baixa temperatura, então elas vão mudando, né? Você tem transporte, os coeficientes de transporte mudam com a temperatura, você começa a ter um fenômeno também importante, que é a difusão mássica, a difusão diferencial de diferentes espécies na mistura. Você tem elevadas taxas de transferência de calor, os calores específicos não passam a ser não constantes, né? A gente já começa a acontecer isso em temperaturas bem mais, assim, em torno de 800 Kelvin. Soluções analíticas são praticamente não existentes, você tem que trabalhar de forma numérica para solucionar os problemas. Você tem ionização, que pode ter formação de plasma, e, portanto, você pode começar a tratar o problema como se fosse um problema de magnetohidrodinâmica. Você pode ter efeitos não adiabáticos, como eu falei, se a temperatura for alta o suficiente. Então, o nível de complexidade do escoamento ele cresce de várias formas. Desse ponto de vista, eu acho esse problema ou seja, essa disciplina, vamos dizer assim, o problema de entrada, esses problemas são altamente, do meu ponto de vista, interessantes, porque você reúne uma grande área de conhecimento, de fenômenos, de fenomenologia mesmo, dentro do mesmo problema. Então, eu acho fascinante, assim, honestamente, você consegue nessa disciplina, pelo menos do ponto de vista da parte de fluidos, né, reunir muitos dos conhecimentos, transferência de calor, fenômenos de combustão, escoamentos compressíveis. Isso que a gente não entra na parte de estrutura, métodos numéricos, né, que é cálculo numérico, mecânica dos fluidos computacional, transferência de calor 1 e 2, todas as disciplinas que vocês viram, todos esses conhecimentos, eles estão reunidos aqui nesse problema, tá? Aqui tá, isso aqui é um gráfico que eu acho que é muito importante vocês terem isso mais ou menos na cabeça, tá? Essa figura aqui. Principalmente para o problema de entrada atmosférica, porque aqui a gente está considerando o ar na pressão de 1 atmosfera. E aqui está mostrando como é que se dá os diferentes fenômenos associados ao ar, que essencialmente é composto de oxigênio e nitrogênio. Então, 0 Kelvin, zero absoluto, você até 2500 Kelvin, basicamente você não tem reação. Aqui a gente está falando de oxigênio, ar puro, tá? Não tem combustível aqui no meio, é só ar. Então você não tem nenhuma reação até 2500. A partir de 800 Kelvin você começa a ter excitação vibracional, tá? A partir de 2500, então, você começa a acontecer a dissociação de oxigênio, que essa dissociação de oxigênio é praticamente completa a partir de 4000 Kelvin, ou seja, a partir de 4000 Kelvin, basicamente, você não encontra no gás oxigênio na forma molecular, é só oxigênio dissociado, atômico. É importante dizer para vocês, né, que aqui o ar ainda é considerado um gás perfeito, ou seja, um gás perfeito é um gás sem forças intermoleculares, tá? Então é como se cada elemento do gás não visse o outro, eles só se comunicam através de colisões, cada partícula do gás. Então
essas colisões é que provocam essa dissociação. Então, reações químicas nada mais aqui são entendidas como as diferentes colisões que acontecem e os rearranjos atômicos produzidos por essas colisões. Não sei se vocês sabem, mas existe toda uma área de computacional chamada de dinâmica... como é que é? Simulação dinâmica molecular, que basicamente você está simulando moléculas colidindo umas com as outras, usando mecânica quântica e nessas colisões. Então e você consegue, através de métodos numéricos, calcular um monte de informação útil a partir do estudo de dinâmica molecular. Tá? É uma área de pesquisa também, uma área que é usada bastante. Então, aqui a gente tem, a partir de 4.000 Kelvin, que completou a dissociação do oxigênio, e você começa a dissociação de nitrogênio. Essa dissociação de nitrogênio ela é completada a partir de 9.000 Kelvin, você não tem basicamente nitrogênio molecular. Acabou o nitrogênio molecular, está tudo dissociado. E a partir de 9.000 Kelvin começa a ionização e a formação de plasma. Tá? Então, aí tanto o oxigênio quanto o nitrogênio se ionizando, e você tem então elétrons livres no escoamento. Tá? Então, essa fenomenologia é sempre bom a gente ter na nossa mente. A influência, isso aqui está na pressão de 1 atmosfera. Se a gente aumenta a pressão, essas temperaturas aqui, elas tendem a aumentar, se deslocar para valores maiores. E se você diminui a pressão, elas tendem também a diminuir. Tá? Esse é mais ou menos o efeito do aumento da pressão sobre esses diferentes fenômenos. Então, esse gráfico aqui mostra no processo de entrada onde se encontram. Isso aqui é um mapa de altitude e velocidade, como vocês já viram. Aqui a gente tem diferentes trajetórias de reentrada, dependendo do parâmetro esse parâmetro M sobre CLS, que foi introduzido lá no capítulo 1. Então, esse aqui é o que eles chamam de entrada de alta sustentação, e isso aqui seria uma entrada balística. Tá? Então, são diferentes trajetórias de entrada, mas se a gente percorrer esse gráfico no sentido inverso, porque o sentido direto seria de maior temperatura para menor temperatura, então vamos percorrer no sentido contrário, que a gente vê primeiro as temperaturas mais baixas e depois as temperaturas mais altas. Mas então essas linhas aqui representam 10%, vamos dizer, de cada um desses fenômenos, o limite de 10% e o limite de 90% de cada um desses fenômenos aqui, que são excitação vibracional, dissociação de oxigênio, dissociação de nitrogênio e ionização. Então, aqui isso que representa a região onde você pode assumir que o gás é caloricamente perfeito. A partir de aqui você vai ter já 10% de excitação vibracional. Quando você chega nessa velocidade aqui, você já tem 90% de excitação vibracional e você já começou o problema, um pouco de dissociação. 10% de dissociação, aqui você tem 90% de dissociação, né, ao longo dessa linha. Aí você passa para 10% aqui de dissociação de nitrogênio e 90% de dissociação de nitrogênio. E aqui nessas velocidades aqui você começa a ter ionização, aqui 10% de ionização e assim vai. Então veja que a região de sobreposição dos diferentes fenômenos é pequena. Isso é bom porque permite com que a gente modele esses diferentes fenômenos de uma maneira um pouco mais simplificada do que se você tivesse que admitir todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então você consegue modelar o gás de forma um pouco mais fácil. Então esses são o capítulo 9, basicamente, é um capítulo para introduzir o assunto de gás em altas temperaturas. O capítulo 10 é um capítulo que, do meu ponto de vista, aí vocês têm que me dizer, mas do meu ponto de vista não há nada novo aqui
para vocês, tá? Então eu não vou entrar nos detalhes desse capítulo, porque esse capítulo para mim é matéria dada. Isso é assunto que vocês já viram, ou em termodinâmica, ou em fundamentos da combustão. Mas, de toda forma, eu vou só mostrar os diferentes assuntos aqui que estão presentes. E se eu acho que é um capítulo que vale a pena ser lido, porque do meu ponto de vista ele está muito bem escrito. Então eu acho que ele resume de uma forma muito boa e concisa um assunto muito grande de termodinâmica e de cinética química. Não chega a ser cinética química, mas de fundamentos de combustão, basicamente. Então, ele começa o capítulo falando sobre a definição de gás ideal e gás perfeito. Gás perfeito ou ideal e gás real. Tá? Então, aqui a definição é realmente aquela usada do ponto de vista termodinâmico, ou seja, um gás ideal ou um gás perfeito é um gás sem interação forças intermoleculares. Você não, como eu já disse, você só tem você só tem comunicação entre as partículas através das colisões dos gás, né, das partículas do gás. Um gás real é um gás onde as forças intermoleculares não podem ser desprezadas. Tá? Então, quando que a gente tem a situação de gás ideal? Gás a elevada temperatura, baixa pressão. Elevada temperatura, isso. Baixa pressão é o gás perfeito. Elevada temperatura não quer dizer, quer dizer longe do zero absoluto. Então, um gás a temperatura ambiente é considerado um gás perfeito. Se você ou abaixa a temperatura muito ou sobe muito a pressão, você vai começar a ter efeitos de gases reais. Tá? Então, ou seja, as forças intermoleculares, os gases vão estar tão juntos que começam a sentir a presença um do outro. Tá? Então, isso aqui é mais ou menos o perfil de força intermolecular com distância intermolecular. Então, você vê que distâncias intermoleculares muito pequenas, você começa a ter uma força alta, repulsiva, e à medida que você afasta as moléculas, você começa a ter uma força atrativa fraca. Tá? Mas acima de uma certa distância, basicamente você não tem força intermolecular entre as moléculas, e então, desde que as moléculas estejam separadas uma certa distância, que é da ordem de 10 diâmetros moleculares, você, pelo menos nessas condições, você não tem efeitos de forças intermoleculares e você pode modelar o gás como sendo um gás perfeito. Então esse capítulo, né, ele apresenta considerações aqui sobre equação de estado, né, as diferentes formas em que você pode apresentar a equação de estado. Depois ele fala sobre os tipos de gases, 4 tipos aqui. Ele fala sobre o gás caloricamente perfeito, o gás termicamente perfeito, uma mistura de gases perfeitos, quimicamente reagentes, né, e gases reais, que são esses gases onde as forças intermoleculares precisam ser levadas em consideração. Ele faz uma visão da primeira lei e da segunda lei e de não equilíbrio. E depois termina o capítulo falando sobre a composição química de equilíbrio de uma mistura de gases reagentes. Tá? E introduz os conceitos de constante de equilíbrio e calor de reação. Então, se vocês olharem para cá, o meu entendimento é que vocês já viram tudo isso aqui, né, nas disciplinas que já fizeram. Mas eu acho um capítulo que vale a pena ser lido porque ele, como eu mencionei, ele resume muito bem esses conceitos. Então, equação de estado, né, tem várias formas, dependendo de como você escreve. Aqui M é a massa do sistema, V é o volume do sistema,
A gente usa muito essa forma aqui, né, na base volumétrica ou na base mássica, né, usando, parece volume específico ou densidade massa específica ou densidade. Você pode escrever ela na forma molar também, com número de mols, o volume molar, aí dependendo. Aqui aparece, né, já define a constante do gás e a constante universal dos gases. Você pode usar essa definição, essa forma aqui, onde eta é a razão massa mol, ou mol massa. Então essa forma aqui vai ser usada também. Você tem a forma que aparece a constante de Boltzmann, e aqui seria o número de partículas, né? E essa também aqui tem o número de densidade, tá? Então são diferentes formas que você tem para apresentar a equação de estado. Eu não vou, então é importante vocês entenderem isso. Aqui a gente tem, né, que se não me engano isso aqui é a lei de Dalton, né? Tem que é justamente, ou seja, a pressão total do gás vai ser igual, se você tem uma mistura aqui, agora a gente está falando de uma mistura de um gás feito com uma mistura de diferentes elementos, de gases, vamos dizer assim, e você tem cada gás, como a gente não tem forças intermoleculares, cada gás existe como se os outros não estivessem presentes. Então a pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais dos seus constituintes. Então esse é um fenômeno, é algo interessante e faz sentido, assim, da própria definição de gás perfeito. Você tem que a soma das pressões parciais é igual à pressão total da mistura de gases. Então cada um dos gases individualmente satisfaz sua própria equação de estado, cada uma das espécies. E aí, na mistura, você também tem uma pressão total, você tem uma massa molar total de mistura, você tem uma constante do gás, da mistura de gases, e essas coisas estão relacionadas, você pode obter através das frações mássicas, frações molares. Então a composição de um gás, aí você usa você tem a fração mássica, você também pode definir a fração molar, e a partir dessa fração mássica e molar você pode calcular, você sabe que as frações mássicas e molares, por definição, elas somadas é igual a 1. Então você pode calcular a constante do gás a partir dos seus constituintes e das constantes do gás constituintes e das frações mássicas. Da mesma forma, você pode, né, escrever a massa molar como dessas duas formas aqui, ou usando a fração mássica ou usando a fração molar. Então isso tudo é assunto que vocês já viram. A gente classifica os gases, são 4 as classificações que são dadas aqui. Uma delas, a primeira, é de gás caloricamente perfeito, isso aqui já está batido, né? CP e CV são constantes e a razão é constante. Um gás termicamente perfeito é um gás onde CP e CV só dependem da temperatura. Tá? Então essa é uma outra. E nesse caso, a entalpia e a energia interna vão depender só da temperatura também. Tá? Então isso é o caso para um gás termicamente perfeito. A equação de estado continua válida. Para um gás quimicamente, uma mistura de gases quimicamente reagentes, né? Nesse caso, de gases perfeitos, né? A gente, de uma forma não geral, aí a gente pode ter 2 casos, o caso de equilíbrio e não equilíbrio. No caso de não equilíbrio, o caso mais geral, você tem que as propriedades termodinâmicas vão ser funções de temperatura e da composição de todos os elementos que existem no gás, ou seja, da composição do gás. Então você precisa saber o quanto tem de cada espécie, de cada elemento no gás, para poder calcular as propriedades termodinâmicas.
tá? Mas a equação de estado de gás perfeito continua valendo, mesmo se você tiver uma situação de não equilíbrio. Só que no caso, o que vai ser variável, a constante do gás não vai ser exatamente constante, ela vai ser variável porque ela vai depender da composição do gás, tá? Agora, se você tem um gás em equilíbrio, a composição ela é determinada pela temperatura e pela pressão, ou duas variáveis de estado. Então, você conhecendo as variáveis de estado, você determina a composição química do gás. Ela é única, né, no caso de um gás em equilíbrio. Ela é unicamente determinada pela pressão e pela temperatura ou quaisquer outras variáveis de estado. Duas variáveis de estado. E a gente vai ver como determina nessa composição química. Um gás real já é um gás em que se você está falando de um gás em equilíbrio, gás real em equilíbrio, ele vai depender também de as propriedades, em geral, vão depender, né, de duas variáveis de estado, tá? Só que a equação de estado não é a equação de gás perfeito, é uma equação que leva em consideração a presença de forças intermoleculares. Existem diversas equações de estado para gases reais. Essa daqui que está mostrada talvez seja mais simples, ou uma das mais simples, em que você tem dois elementos adicionais, seria esse aqui e esse aqui. Se você faz A igual a zero e B igual a zero, você recupera a equação de estado de um gás perfeito. Para A e B diferentes de zero, esse elemento aqui ele representa a presença de forças intermoleculares, e esse B, esse coeficiente, representa a exclusão de volume, ou seja, ele leva em consideração o próprio volume ocupado pelas moléculas que compõem o gás. Então você leva esse efeito em consideração. Na equação de estado de um gás perfeito, você não leva isso em consideração, tá? Então, essa é uma das formas de você... essa é a equação de Van der Waals para gases reais. A gente não vai falar sobre gases reais, tá? Vamos só considerar gases perfeitos. Por quê? Porque para ter gases reais, você tem que ter ou pressão muito alta e temperatura baixa. Só que, em geral, se a gente tem uma pressão mais alta, as nossas temperaturas vão ser altas nos problemas de aerotermodinâmica hipersônica e a hipótese de gás perfeito ela é boa. Ou você tem efeitos de gás reais a baixas temperaturas, muito baixas. Isso a gente geralmente não vai encontrar. Primeira lei da termodinâmica, deixa eu ver, vocês, né, já conhecem. Diferentes formas de expressar a primeira lei, aqui para o sistema, na base molar. Aqui a letra maiúscula geralmente vai ser na base molar ou nas variável, digamos, extensiva. A gente geralmente a gente está acostumado a expressar nas variáveis intensivas, ou seja, por unidade de massa. Então isso aqui é por unidade de massa, diferentes formas de expressar a primeira lei usando a definição de entalpia, né? Para gases perfeitos, a gente tem que a diferença de calores específicos é igual à constante do gás. E aqui é derivada, depois vocês podem conferir, uma equação mais geral para Cp menos Cv. E você vê que mesmo que você tenha, por exemplo, um gás termicamente perfeito, essa relação continua sendo válida. Ou seja, Cp menos Cv vai também ser vai ser igual a uma constante do gás R. Agora, se você tem um gás quimicamente reagente, aí não, Cp menos Cv não é exatamente igual a R. Tá? Você tem um termo adicional. Tá? Bom, a segunda lei da termodinâmica tem também diferentes formas de expressar, a forma mais básica e que é ds. A gente vai ver também mais para frente que a gente vai aprender a expressar a segunda lei de uma outra forma, tá?
ou pelo menos a calcular a entropia de uma outra forma, entender o que é entropia de uma forma diferente do que é feita na termodinâmica clássica. Mas ds é definido como sendo o ΔQ reversível sobre temperatura. Veja, ΔQ, delta, lembra, é uma diferencial inexata e D é uma diferencial exata, ou seja, quando você tem uma diferencial inexata, a variação ao longo de um processo depende do caminho percorrido nesse processo. Enquanto que numa diferencial exata, a diferença entre o estado final e inicial depende apenas do estado final inicial e não do caminho que você percorreu esses estados. Então aqui está ilustrando você saindo de um estado 1 e 2 através de um processo reversível e do estado 1 até o estado 2 através de um processo irreversível. Aqui a diferença de entropia entre os dois estados, se eles são, o estado final é igual, a diferença de entropia entre os dois estados é o mesmo. O que vai mudar é o ΔQ que é trocado nesses dois casos. A gente vai ver que uma outra forma de expressar a segunda lei da termodinâmica é escrever que ds é igual a um ΔQ real sobre T mais o ds irreversível. Essa quantidade aqui, ds irreversível, é sempre maior do que zero. Então veja, se o ds entre dois estados é o mesmo, se eu olhar esse gráfico, deixa eu tentar reduzir aqui, se eu olhar esse processo aqui, que é reversível, e comparar com esse que é irreversível, se o ds entre os dois estados final e inicial é o mesmo, então se esse lado esquerdo da equação é o mesmo, e esse termo aqui, para o processo reversível, é igual a zero, porque aí você não tem irreversibilidade. Então isso aqui é igual a zero, e o ΔQ vai ser igual ao ΔQ reversível. Agora, se você tem uma irreversibilidade, isso aqui é maior do que zero. E como esses dois termos aqui, o lado esquerdo tem que ser igual, isso diz para você que o ΔQ irreversível vai ser menor do que o ΔQ reversível. Isso tem que, para igualdade, para o lado esquerdo ser igual. Tá certo? Então, isso é o que diferencia, no caso, o processo reversível do irreversível. Uma outra forma, se você considera essa equação aqui, né, uma outra forma de escrever como o ds sempre vai ser maior do que zero, o ds irreversível vai ser sempre maior do que zero, você pode dizer que ds vai ser maior do que ΔQ sobre T. É uma outra forma de escrever a segunda lei. Para um processo adiabático, ΔQ é igual a zero, portanto ds é maior do que zero. Então, diferentes formas de calcular a entropia que vale aqui tanto para um gás caloricamente perfeito ou para um gás termicamente perfeito. Na verdade é o seguinte, essa equação aqui é para um gás caloricamente perfeito. Essa equação aqui é gás caloricamente perfeito. S2 menos S1 igual a Cp ln de T2 menos R ln de P2 sobre P1. Tá? Geralmente você pode usar se usa um estado de referência, tá? Para calcular a entropia. Você também tem uma outra forma de expressar, por caso da entropia na base molar, a entropia da mistura, né? Aqui ele deduz uma outra forma que de calcular a entropia para um gás termicamente perfeito, que é esse daqui, certo? Isso aqui vale para uma mistura de gases, tá? Isso aqui também vale para uma mistura de gases quimicamente reagentes, tá? Então, essa é uma equação que pode ser usada, você pode dar uma olhada nessa dedução. E agora ele entra, né, define o que é a energia livre de Gibbs e quantifica de uma certa forma a entropia produzida pelas irreversibilidades. Tá? Então isso aqui é a mesma equação da segunda lei, agora expressa na base molar. Tá? Ele define a energia livre de Gibbs como sendo entalpia menos o produto de TS.
Então, a partir dessa definição, você consegue escrever uma diferencial para a energia livre de Gibbs, que é essa daqui. Então, aí você relaciona a energia livre de Gibbs com a segunda lei, e o diferencial da energia livre de Gibbs com a segunda lei, o que permite você obter uma diferencial de energia livre de Gibbs que tem o ds irreversível. Bom, você considera que a energia livre de Gibbs ela é função de uma forma mais geral, né, de uma forma num gás de não equilíbrio, por exemplo, você considera que seja função do estado termodinâmico, mas você precisa também ter informação sobre a composição, né, num processo de não equilíbrio. A composição, que são aqui dados pelos N's, é o número de partículas por massa aqui, eu acho. Por mol da mistura, desculpa. E aqui, então, você, a partir de relações termodinâmicas, né, ou seja, uma diferencial dg disso daqui é escrita dessa forma, e aí, comparando esse dg, a equação 10.565 com a equação 10.67, você consegue obter essas relações termodinâmicas, mas mais importante aqui para a gente, você obtém essa equação aqui, que relaciona a irreversibilidade com a variação da composição e variação da energia livre de Gibbs também, com relação à composição. Aí definindo esse ΔG, ΔNI como G', que seria a energia livre de Gibbs da espécie I por partícula, tá? Você consegue escrever essa equação dessa forma, tá? E reescrevendo a equação 10.68, você obtém a equação 10.71, tá? E uma vez que você obtém essa equação 10.71, ele faz um pouco de manipulação aqui da equação, define uma outra quantidade. Isso aqui é um D, tá? Tá errado aqui, isso aqui é ds irreversível. Você obtém essa equação aqui, ó. Agora, em função isso aqui é número de mols da espécie I, diferencial do número de mols. Bom, na situação de equilíbrio, o que acontece? Na situação de equilíbrio, o ds irreversível é igual a zero. Então, isso dá para você uma condição de equilíbrio, tá? Então, como é que você determina a composição de equilíbrio? No caso da composição de equilíbrio, a própria composição depende só do estado termodinâmico da mistura. Então, só depende de duas variáveis de estado. Para que você tenha que atinja o equilíbrio, aquele termo lá tem que ser igual a zero. Ou seja, o ds irreversível tem que ser igual a zero, portanto, a somatório sobre todas as espécies de GI, DNI tem que ser igual a zero. Essa é a condição que você obteve. Esse é o requisito que você tem para atingir o equilíbrio químico. Então aqui ele simplesmente usa uma convenção para representar uma determinada reação química em termos dos coeficientes estequiométricos. Tá? É uma convenção que ele usa onde os coeficientes estequiométricos dos reagentes são negativos e dos produtos são positivos. E aqui a gente está trabalhando na base molar. E aqui você tem, então, basicamente uma representação da reação química, onde A é cada um dos elementos da reação. Aí ele dá os exemplos, né, de como que seria a representação desses coeficientes aqui, estequiométricos e os diferentes elementos da reação. Para uma reação essa daqui, outra dissociação de oxigênio. O que você tem é que a razão dos coeficientes estequiométricos é uma constante de proporcionalidade chamada de, no caso, dxi, e ela é igual à razão da variação dos diferenciais de cada uma das espécies. Então, por exemplo, o que está dizendo isso, o que isso quer dizer é o quê? Que dN1, N1 sobre dN2, N2 e assim por diante vai ser igual
a um DXY, que ele chama de grau de avanço da reação. Então você consegue escrever os diferenciais de variação de número de mols de cada espécie como em função desse grau de avanço que é igual para todos os elementos da reação. Então, o que isso permite escrever? Fazendo essa substituição aqui, né? DNI é igual a NI vezes DXI. Na equação anterior, lembra? Isso aqui era o DNI. Isso aqui era DNI. Você então, o DXI como é igual para todo mundo, você consegue tirar ele da somatória, então você chega na tua condição para equilíbrio químico escrita dessa forma: NI GI é igual a zero, somatório de NI GI é igual a zero. Isso tem que ser verdade. Então, ele calcula, ou seja, obtém uma expressão para calcular o GI de cada uma das espécies a partir da definição, e a gente viu como calcular o SI, né? Tem uma equação para calcular o SI, que está aqui, né? Isso aqui nada mais é do que esse termo aqui, nada mais é do que o próprio, isso aqui é o próprio SI. Então, você calcula o GI numa pressão de 1 atm e você a uma determinada temperatura T. Então, e com isso você consegue escrever o GI como o GI na pressão de 1 atm mais esse termo aqui, tá? Que é a função da temperatura. Esse termo aqui também vai ser função da temperatura, né? Porque você vê que você está integrando de uma temperatura de referência até uma temperatura T. Tá? Mas aqui, nesse termo aqui, isso aqui é só uma função, só é função de temperatura, não é função de pressão, porque você já amarrou a pressão. Opa, fiz alguma bobagem aqui. Deixa eu... Tomara que não trave. Tá, passou. Então isso aqui é uma função... Eita. Tá. Isso aqui é uma função de temperatura só. Então porque a pressão já está determinada, né? Já está dada. E aqui você tem um termo que é temperatura. Então o que você faz? Como essa somatória de NI e GI é igual a zero, aí você substitui esse resultado aqui dentro dessa condição. E quando você vai fazer isso, você chega numa expressão que aqui é o produtório de PI elevado na NI, que são as pressões parciais, tem que ser igual a esse termo exponencial de menos NI, somatório de NI, GI, na pressão de 1 atmosfera sobre RT. E como esse termo aqui só é a função da temperatura e o denominador é só a função da temperatura, todo esse termo aqui só é função da temperatura. E o que isso aqui representa? Representa a energia livre dos produtos menos o dos reagentes, energia livre de Gibbs, dos produtos menos reagentes na pressão de 1 atm. A gente chama o nosso ΔG na pressão de 1 atm. Tá? Então, basicamente, você tem... E esse termo aqui você chama de constante de reação de equilíbrio, Kp, função de temperatura. Tá? E, basicamente, Kp na T é igual a E na menos ΔG na pressão de 1 atm sobre RT. Tá? Então, se eu sei os Kp's, aí como que a gente consegue determinar a composição de equilíbrio? Aqui ele dá um exemplo, né, de como você pode fazer isso para uma mistura de oxigênio e hidrogênio, H2 e O2. Ele considera aqui 4 reações, 1, 2, 3, 4 reações. Essas 4 reações têm... Então, você tem quantas espécies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espécies, tá? Você tem 4 reações, 4 equações de reações químicas com 6 espécies.
Então você precisa de 6 equações para resolver esse problema. Se você tiver informação sobre as constantes de reação, de constantes de equilíbrio, você tem então, imagina que você tenha informação sobre esse Kp aqui. Então 1, 2, 3, 4, e aqui são as pressões parciais, né? Então você tem 4 equações. Você precisa de mais 2 equações. As outras 2 equações são dadas pela lei de Dalton, que são a soma das pressões parciais. Então você tem 5 equações. E a 6ª equação é dada pela conservação atômica. Ou seja, você tem que ter que, mesmo que os números que as espécies químicas possam variar, o número de átomos de cada elemento não podem variar. Isso se a gente não considerar reações nucleares. O número de átomos de oxigênio é constante e o número de átomos de hidrogênio é constante. E são determinados pela razão de mistura que você usa na reação. Então, você admite na reação uma razão entre oxigênio e nitrogênio que vai determinar esse valor. E você pode ver que a razão entre os átomos de hidrogênio e oxigênio você pode expressar em termos das pressões parciais. Então essa é a 6ª equação, e com isso você fecha 6 equações, 6 incógnitas, e você pode resolver isso de forma numérica. Então, e uma vez que você determina as pressões parciais, você determina a composição química, porque, por exemplo, a razão de pressão parcial da mistura, por exemplo, de cada espécie com a pressão da mistura é igual à fração molar. Então você consegue determinar toda a composição química da mistura. E por isso que, sabendo apenas a pressão e a temperatura para um gás em equilíbrio, uma mistura de gases em equilíbrio, você tem a composição química determinada. E aí, para finalizar, o calor de reação, ele simplesmente define o que é o calor de reação, né? Que é a variação de entalpia entre os produtos e reagentes numa temperatura de referência. Então, é basicamente a quantidade de calor e que você tem que adicionar ou retirar do seu sistema para trazer os produtos para a mesma temperatura dos reagentes num processo a pressão constante. É isso que é a calor de reação. Esse conceito vai ser útil mais para frente. Bom, então com isso a gente encerra o capítulo 10. Tá? Eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios desse capítulo 10. E para a semana que vem eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 11. Ok, pessoal, então é isso. A oportunidade que eu tenho, né, de trazer algum material, uma reflexão sobre alguma coisa que vocês perguntem durante esse nosso encontro síncrono. Então, se vocês puderem, né, fazer a leitura e submeter as perguntas que vocês têm, a gente consegue aproveitar esse nosso tempo aqui de forma mais produtiva. Tá bom, pessoal? Então, um bom resto de semana para vocês, bons estudos e até a semana que vem.